Olá, meu nome é Silvio Pimenta, sou professor de informática para concursos públicos. Vamos fazer aqui o comentário da prova de agente de telecomunicações da Polícia Civil de São Paulo, realizada em 13 de novembro de 2011. Então vamos lá. A questão 61, a primeira. Os slots da placa de sistema ou motherboard são usados para conectar placas de expansão, tais como placas de vídeo, de som, de rede, dentre outras. Podemos citar como exemplos de padrões de slots usados atualmente a ZIF, AGP e AGP Express. Muito bem, ZIF é um tipo de conexão para circuito integrado, então isso aí torna errado. E AGP Express não existe, simplesmente não existe. BPCI, AGP e PCI Express, sim, são tipos de slots, tipos de barramentos usados em placas-mães. Esta é a alternativa correta, B. Na alternativa C, LGA não é um tipo de slot, sim, também tem a ver com circuito integrado. A alternativa D, ISA, slot, é o primeiro tipo de slot usado nos computadores, mas ZIF Express não tem nada a ver, não existe isso aí. E PCI, AGP são slots na alternativa E, porém LGA novamente com o circuito integrado, descaracterizando. A alternativa B é a correta da questão 61. Questão 62 são exemplos de periférico de entrada, periférico de saída e periférico híbrido, respectivamente, portanto, na ordem em que aparecem na alternativa. Então, vamos ver as alternativas que têm periférico de entrada na primeira posição. Mouse na alternativa A e C, scanner na D e teclado na E. Portanto, a B já está eliminada. A segunda tem que ser periférico de saída. Monitor touchscreen na A, entrada e saída, eliminada. A impressora multifuncional, pelo que eu entendo, não existe impressora multifuncional, mas sim multifuncional que contém impressora, portanto a C está eliminada, sobrando a D e a E. Teclado à entrada. Então, se teclado à entrada, então está eliminada. A alternativa correta é a E. Teclado à entrada, monitor à saída e modem entrada e saída, um dispositivo de comunicação. A alternativa é para a questão 62. Questão 63. Debian, Ubuntu e Red Hat são exemplos de A. Distribuição do sistema operacional Linux. B. Suíte de aplicativos para escritório de código aberto. C. Softwares utilitários livres destinados à segurança do computador e da rede. D. Softwares de banco de dados que utilizam linguagem SQL. Ou E. Browser e gerenciadores de correio eletrônico com código de fonte aberto. Muito bem. Debian, Ubuntu e Red Hat são distribuições Linux bem populares, diga-se de passagem. Então, a alternativa A é a correta. Como são sistemas operacionais, não seriam nada descrito nas outras alternativas. Então tá aí, 63, questão A é a correta. Alternativa A, perdão, é a correta. 64. Em um disco rígido, a divisão da mídia magnética em trilhas, setores e cilindros é conhecida como formatação. A. De particionamento. B. Lógica. C. De baixo nível. D. De alto nível. Ou E. De alocação. Muito bem. A formatação de trilhas, setores e cilindros realizada nas fábricas dos HDs é de baixo nível. Essa é a divisão física dos HDs. Então, os outros tipos de formatação, como a formatação lógica e de particionamento, são feitas pelo software durante a instalação do sistema operacional. Formatação de alto nível, basicamente, é quando você faz uma reformatação de um disco, apagando a tabela de alocação de arquivos, onde se faz referência aos arquivos naquele disco, disponibilizando espaço para reutilização. Portanto, a alternativa C, de baixo nível, é a alternativa correta da questão 64. 65. Como exemplos de sistema operacional, software utilitário e software aplicativo, podemos citar na respectiva ordem, portanto, na ordem que aparecem, vamos de novo resolver daquela maneira. Eu quero um sistema operacional na primeira posição, portanto, A, Windows, C, Unix e D, Linux são as corretas, ou as possivelmente ou potencialmente corretas. Na segunda tem que ser um utilitário. BRO Fiscal, que é um aplicativo, portanto está errado. Na C, o WinZip é um utilitário. Mas na D, o MS-DOS é um sistema operacional eliminando, portanto a alternativa C é a correta. O terceiro é um aplicativo, na alternativa C, Unix, sistema operacional, o WinZip utilitário, de compactação de arquivos, e o BROffice Writer
é um aplicativo processador de texto do BR Office. Alternativa C, correta para a questão 65. A questão 66. Uma rede de comunicação privada utilizada por uma empresa ou um conjunto de empresas construída sobre uma rede pública de comunicações, como por exemplo a internet, é conhecida por A. ISDN, Integrated Services Digital Network. B. VPN, Virtual Private Network, ou rede privativa virtual. C. Rede Wi-Fi. D. WLAN Wireless Local. Ou E. Data Warehouse. Vejamos. Aqui está a cara de do que está descrito aqui. Isto é uma VPN. A VPN visa conectar através da internet, que é uma forma pública de comunicação, certo? Empresas ou diferentes partes de uma empresa em locais remotamente dispostos, mas de maneira privativa. Então, a VPN é a resposta correta. ISDN é o tipo de conexão via modem analógico que usava dois modems ou duas linhas, né, para fazer a comunicação em velocidade maior. Rede Wi-Fi e WLAN são basicamente a mesma coisa, são redes locais sem fio, e a Data Warehouse é um tipo de uso de banco de dados em grande quantidade, geralmente para consolidar informação para grandes corporações. Portanto, alternativa B, VPN, é a alternativa correta para a questão 66. Questão 67. O dispositivo físico de uma rede sem fio que realiza a interconexão entre os demais dispositivos móveis denomina-se A. WebSys, B. Firewall, C. SharePoint, D. Access Point ou E. PowerPoint. Eu não conheço nada chamado WebSys com relação ao citado no enunciado. B. Firewall é um sistema de segurança que impede a entrada de intrusos numa rede. C. SharePoint basicamente é um aplicativo que permite acessar através de um serviço de intranet vários sites locais. Isso é disponibilizado pela Microsoft, no Office da Microsoft. D. Access Point é a resposta correta. Esse é o dispositivo que permite conectar sem fio dispositivos entre si. E PowerPoint é o aplicativo da Microsoft também para criar apresentações. Portanto, a alternativa D, Access Point, é o correto para a questão 67. 68. Com a ferramenta da guia de revisão Contar Palavras, existente no Word 2010, é possível verificar num documento: A. Além de outras informações, o número de páginas, sílabas e caracteres. B. Somente o número de palavras e caracteres. C. Além de outras informações, o número de páginas, parágrafos e linhas. D. Além do número de palavras, somente o número de páginas e caracteres. E. Somente o número de palavras e linhas. Nesta alternativa, temos um joguinho de palavras. Então vamos ver o que mostra a caixinha de diálogo aqui, em tamanho maior. Podemos ver que é possível verificar a quantidade de páginas, de palavras, de caracteres sem espaços e também contando os espaços de parágrafos e linhas. Portanto, é possível, além de outras informações, obter um número de páginas, parágrafos e linhas. A alternativa C é a correta. Vejam que na alternativa A nós temos sílabas, tornando errado porque não está disponibilizado aqui. Somente o número de palavras, somente, elimina a alternativa B. Nas alternativas D e E também temos as palavras somente, limitando os recursos disponibilizados ou descritos ali. Portanto, a alternativa C é a correta para a questão 68. A questão 69 diz quais as teclas de atalho que, utilizadas na área de trabalho do Windows 7, permitem a abertura da janela do programa Windows Explorer, apresentando os recursos de gerenciamento de arquivos e unidades de armazenamento conectadas ao sistema. A. Ctrl+E, B. Ctrl+ESC, C. WinKey-M ou D. Alt/espaço e E. WinKey-E. A alternativa correta é a alternativa E. WinKey, ou tecla do Windows, abre o Windows Explorer. A alternativa A, eu desconheço uma função na área de trabalho. A alternativa B, Ctrl+ESC, abre o menu iniciar. A alternativa C, WinKey-M, geralmente exibe ou minimiza janelas exibindo a área de trabalho. E Alt/espaço é usado para acessar o menu de controle da janela ativa. Portanto, a alternativa é WinKey é a alternativa correta para a questão 69.
Questão 70. São recursos de acessibilidade dos sistemas operacionais Windows Vista e Windows 7. A. Lupa reconhecimento de fala do Windows, teclado virtual e corretor ortográfico. B. Teclado ergonômico, narrator, reconhecimento de voz do Windows e lupa. C. Corretor ortográfico, lupa e teclado virtual. D. Narrator, lupa, reconhecimento de fala do Windows e teclado virtual. E E. Tradutor de idiomas, lupa, teclado virtual e reconhecimento de voz do Windows. Vamos ver. Tem aqui a janelinha do menu acessibilidade e a gente pode ver. Veja um joguinho de palavras, onde lupa existe, nós sabemos, mas reconhecimento de fala e teclado virtual também, porém, corretor ortográfico é encontrado em processadores de texto. Alternativa A errada. B. Teclado ergonômico seria um teclado confortável de se digitar, portanto não um recurso de acessibilidade, sim de conforto e uma característica de hardware. Então, não existe no menu. C. Corretor ortográfico, lupa e teclado virtual. De novo, corretor ortográfico é um recurso de processador de texto, portanto incorreto. Alternativa D. Narrator, lupa, reconhecimento de fala do Windows e teclado virtual é a alternativa correta, onde você tem todos os elementos corretamente citados. Na alternativa E, tradutor de idiomas não vale, não existe, e nem reconhecimento de voz do Windows. Existe sim reconhecimento de fala no Windows. Portanto, a alternativa D é a alternativa correta para a questão 70. Questão 71. Qual site de relacionamento ou rede social fundada pelo estudante Mark Zuckerberg no ano de 2004, atualmente com mais de 700 milhões de usuários ativos e ainda em plena expansão? A. LinkedIn. B. Orkut. C. MySpace. D. Twitter ou E. Facebook. Aqui nós temos uma possível pegadinha, já que o Orkut, também bastante popular no Brasil, foi criado em 2004. Mas a resposta correta é Facebook, porque Mark Zuckerberg é a cara do Facebook, bem popular, inclusive, e em total e plena expansão. Portanto, a alternativa é para a questão 71. Questão 72. Pacote de aplicativos de escritório broffice.org oferece, dentre outras ferramentas, uma planilha de cálculo, um editor de apresentação, um processador de texto e um gerenciador de banco de dados. Como se denominam tais ferramentas? Muito bem, vamos direto aos nomes aqui. Os nomes são esses aí. Você tem Calc, Impress, Writer e Base. O problema é que aparecem aí nomes basicamente corretos que envolvem um ou outro programa do BROffice, mas não os corretos. Então vamos ver. Alternativa A. Calc, sim, mas PowerPoint é do Office da Microsoft, assim como é o Access. Então, apesar da ordem estar correta, os aplicativos errados. B. Calc, Impress, Writer e Base são os aplicativos corretos, é a alternativa correta. C. Math usa, sim, o BROffice utiliza sim o aplicativo Math, porém esse Math é para caracteres de matemática, então não é um aplicativo para planilha de cálculos. Assim também o Word é errado porque é do Office da Microsoft. Na alternativa D, Math and Draw são aplicativos do BROffice, porém específicos e não citados no enunciado, portanto não seria a alternativa correta. E na alternativa E, todos os aplicativos citados são do Office da Microsoft. Portanto, questão 72, alternativa B é a correta. A questão 73, qual programa abaixo não se classifica como navegador da web? Browser. Sabemos que são navegadores o Firefox, o Internet Explorer, o Google Chrome e o Opera. O Thunderbird da família Mozilla é um cliente de e-mail, um programa de e-mail. Ele é parecido em função com o Outlook Express. Então, a alternativa correta para a questão 73, C, Thunderbird. 74. Em relação ao banco de dados, é incorreto afirmar. Vejam, incorreto. A. Um banco de dados possui várias tabelas que são compostas de linhas chamadas domínios e colunas, também conhecidas por tuplas. B. Um banco de dados é um arquivo que contém um conjunto de informações organizadas. C. Os programas que usualmente gerenciam banco de dados são chamados SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. D.
Microsoft SQL Server, Oracle e Firebird são exemplos de aplicativos de banco de dados. Os bancos de dados relacionais são aqueles onde, num único arquivo, podem existir várias tabelas integradas, trocando e compartilhando informações. Muito bem. Todas as alternativas estão corretas, exceto pela A, onde eles usam de forma errada os nomes. Vejam, as linhas são chamadas de tuplas e as colunas de atributos. Domínios são conteúdos desses atributos. Então, a alternativa A mistura de forma errada os nomes dos elementos do banco de dados. A alternativa A é a resposta incorreta, portanto, a alternativa a ser marcada na questão 74. A questão 75. O vírus que visa atacar o registro de partida e a tabela de alocação de arquivos FAT do disco rígido de um microcomputador é conhecido como A. Vírus de script, B. Trojan Horse, C. Vírus de macro, D. Vírus de boot ou E. Worm. Muito bem, sabemos que o processo de inicialização, portanto de partida de um sistema operacional durante a inicialização, é chamado de boot. Então, o vírus de boot é a alternativa correta porque ele infecta a área de boot do computador, impedindo que ele seja eliminado com o computador ligado. Então, vírus de boot é a resposta correta para a alternativa A. Perdão, a alternativa D, vírus de boot, é a resposta correta para a questão 75. Questão 76. Qual opção abaixo não representa o modelo de gráfico padrão do Excel 2010? A. Ações, B. Células, C. Radar, D. Bolhas, E. Colunas. Aqui por eliminação. Todos que fizeram um curso de preparação ou que usam o Excel mesmo informalmente sabem que células são interseções entre linhas e colunas. Portanto, a alternativa B é a correta. E aqui nós temos uma imagem da caixinha de diálogo que permite escolher o gráfico, onde você vê os vários nomes. Vocês veem aqui ações, bolhas e radar, assim como coluna nesta parte aqui. Portanto, a alternativa B é a alternativa correta para a questão 76. Questão 77. Como é que é conhecido o modelo que divide o funcionamento de uma rede de computadores em 7 níveis? Camada física, link de dados, camada de rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. A ArcNet, BMAC, C. OSI, D. Token Ring ou E. ISA. Como podemos ver pela imagem, a alternativa C, OSI, as 7 camadas OSI são as camadas dos níveis de camadas de comunicação na rede de computadores. Então nós temos aqui a ArcNet, que nada mais é do que um protocolo de rede local, assim como é Ethernet ou Token Ring. A alternativa D é Token Ring, é um outro protocolo parecido em uso com o ArcNet. MAC, Media Access Control, é um endereço físico de uma placa de rede. E ISA é um slot padrão para conexão de placas de expansão. Portanto, a alternativa C na questão 77 é a correta. Questão 78. Uma rede de comunicação sem fio formada por 2 computadores e impressora sem utilização de um ponto de acesso ou estação base central. Trata-se de um clássico exemplo de A. Conexão Bluetooth, B. VPN, Virtual Private Network, C. Rede Wi-Fi dedicada, D. Rede wireless ad hoc ou E. Rede wireless multiponto. Vejam, nós temos uma rede